vou ler na Nova Versão Internacional. Você vai acompanhar essa leitura aí com a sua Bíblia, na sua versão, em nome de Jesus. Versículo 17 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu peço a tua graça, o teu favor sobre as nossas vidas. Nos ajuda, meu Salvador amado, na transmissão da tua palavra, e que todos que entraram aqui possam ser abençoados, tremendamente abençoados pela tua palavra. E se houver pessoas em nosso meio que precisem ser levados a uma decisão, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em seus corações, de forma que esta noite essas pessoas possam tomar esse posicionamento diante de ti e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu rogo a tua graça sobre a minha vida, a unção e a autoridade, a inspiração do teu Espírito Santo. Amém. Por favor, queira tomar o seu lugar e sentir-se à vontade, em nome de Jesus. Uma coisa ainda te falta. Esse texto tem uma mensagem profunda. Neste texto há um aviso solene para o meu e para o seu coração. Por isso eu quero pedir a sua atenção. Quero pedir que você se desligue dos acontecimentos alheios a este momento e foque no que nós vamos falar, no que vamos transmitir esta noite para o seu coração. Neste texto que nós acabamos de ler, o texto relata a história desse jovem. Um jovem que tinha propriedades, tinha riqueza. A Bíblia não cita o seu nome, mas existem algumas frases que nós podemos destacar aqui nesse diálogo entre este jovem e a pessoa do Senhor Jesus. O texto diz que eles tiveram um encontro, e nesse encontro algumas coisas foram grifadas, ou nós podemos grifar algumas coisas, algumas palavras, algumas frases importantes nesse pequeno diálogo entre este jovem e a pessoa do Senhor Jesus. Uma das frases que nós podemos destacar aqui é que nesse jovem faltava alguma coisa. Uma coisa te falta. Foi o que o Senhor Jesus observou depois de obter dele uma relação de tudo aquilo que ele observava, de tudo aquilo que ele cria e praticava.
falta? A outra frase que nós podemos grifar aqui é que o Senhor Jesus olhou a este jovem e o amou. Jesus ama todas as pessoas, e Jesus amou este moço. Eu queria que você guardasse essas duas frases. Uma coisa te falta, mas Jesus o amou. Amém? Graças a Deus. Eu quero destacar nesse diálogo coisas importantes que nós todos observamos enquanto fazíamos esta leitura. Pontos de destaques na vida desse jovem. Todos nós temos destaques, todos nós temos em nossa vida coisa em que nós nos destacamos. Este jovem, nesta conversa, nesse diálogo com o Senhor Jesus, ele destacou-se em vários pontos. O primeiro ponto que eu quero mencionar aqui é que ele era jovem. E o fato dele ser um jovem, isso é um destaque, porque o texto nos dá a impressão, percebemos que ele tinha saúde, tinha vigor, tinha vida, tinha força, tinha amigo. Característica de um jovem: todos os jovens, por causa da sua juventude física, ele tem saúde, ele tem vigor, ele tem força e ele tem amigos. E eu acredito que esta seja a característica de muitos aqui esta noite. Esta é uma reunião especial, uma reunião onde a juventude da igreja se destaca no louvor, nos testemunhos, na forma de adorar a Deus, na condução desta reunião. E como há muitos jovens aqui hoje, eu quero também destacar em sua vida: você é um jovem, e porque você é um jovem, entende-se que você está vivendo o melhor momento da sua vida. Você tem muitos sonhos, você tem saúde, você tem vigor físico, você ainda tem toda uma vida pela frente. Nós podemos acreditar que na maioria dos casos aqui é possível que ainda vivam 50, quem sabe 60 anos. Então, a princípio, você tem 60 anos mais de vida, e isto é um destaque. Por quê? Porque você é jovem. E porque você é jovem, porque você é bonito, e porque você é inteligente, e porque você está no vigor físico, você chama a atenção e você acumula amigos. Exatamente esta era a característica deste moço. A outra característica que nós queremos enfatizar aqui está em Lucas, no capítulo 18, quando o evangelista trata deste mesmo assunto. Ele era riquíssimo, possuía tudo que este mundo podia lhe oferecer: casas, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, joias, diversões, dinheiro. Ele era um jovem rico, e naquela sociedade ele podia usufruir de tudo que o mundo da época podia lhe oferecer: luxo, conforto, festas, boas amizades, boas companhias, moças bonitas. Ele era um jovem rico. Isso nós destacamos aqui. O próprio texto destaca nesse diálogo entre esse jovem e a pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, ele era proeminente. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, no verso 18, o texto diz que era um homem de posição, tinha proeminência, possuía status, fama, glória, apesar de jovem. Apesar de jovem, ele já se destacava entre os demais. Era rico, era próspero,
a pensar, um moço de elevada reputação, de grande prestígio social, ele tinha proeminência. Estamos destacando alguns pontos importantes na vida deste moço. O texto nos informa aqui, em Marcos, no capítulo 10, no versículo de número 20, nós temos vários evangelistas que tratam deste mesmo assunto em seus evangelhos. E em Marcos, no capítulo 10, e em Mateus, no capítulo 19, no versículo 20, o texto diz, quando fala deste moço, que ele era um moço ético, ele era portador de excelentes predicados morais, ele tinha um bom comportamento, ele tinha uma fina educação, sincero, íntegro, não era dado a orgias, não era um adúltero, não era um jovem desonesto, mas segundo o texto que nós lemos, ele tinha uma vida honrada, uma vida pura, dentro dos mais rígidos padrões morais. Ou seja, ele possuía uma excelente conduta exterior, era um jovem, um moço virtuoso. Olha que coisa interessante, tudo de bom. Que partido, né? Que partido, não apenas para aqueles dias, mas também para os nossos dias. Então, dentre essas virtudes que nós estamos destacando, deixe-me relembrar. Ele era jovem, ele era riquíssimo, ele tinha proeminência, ele era ético na sua forma de agir, na sua entrada, na sua saída, ele era ético. Mas em quinto lugar, ele era também uma pessoa insatisfeita. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 19 e no versículo de número 20, você pode encontrar esta informação. Vamos ao texto, capítulo de número 19, Mateus, e o versículo de número 20. Vamos ver se este texto nos dá a informação que nós precisamos. Disse-lhe o jovem: a tudo isto tenho obedecido. O que mais me falta? Ou o que me falta ainda? Tinha tudo para ser feliz, possuía tudo que o mundo podia lhe oferecer, mas o seu coração estava vazio. Por isso ele procura Jesus, por isso ele busca encontrar-se com o profeta, com aquele que naquele tempo tinha uma palavra de orientação, de bênção para as pessoas que estavam vivendo dias de inquietude. A Bíblia Sagrada diz que ele procura Jesus, e ele demonstra esse vazio no seu coração. É muito importante que você saiba que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Seu dinheiro, sua posição não podem preencher esse vazio da sua alma. Por mais amizades que você possua, por maior que seja a sua condição financeira, ainda que você tenha um destaque social como tinha este moço, ele tinha um vazio dentro do seu coração, e ele buscou preencher este vazio. Quem sabe Jesus tem a resposta para o meu vazio. Quem sabe esse moço estava cansado daquela vida, da sua riqueza, das suas idas e vindas, nada satisfazia seus anseios. Isso vem nos provar que sociedade, amizade, condição financeira, propriedades, suposta riqueza ou prosperidade, nada disso pode preencher o vazio que está dentro do coração do homem. E não importa a sua idade,
não importa o que ele tenha alcançado, esse vazio irá continuar no coração do homem. Só existe uma pessoa que pode preencher esse vazio, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Deus, quando instituiu, quando colocou o homem sobre a face da terra, quando o fez, obra de suas mãos, de propósito, colocou, deixou esse espaço, esse vazio, e não há nada debaixo deste céu que possa preencher esse vazio da sua alma. Somente Deus, somente Jesus pode plenamente satisfazer a sua alma. A vida deste moço, com certeza, era uma constante busca, e com certeza ele buscou, com toda a condição que ele possuía, preencher este vazio, mas não alcançou. Oh, queridos, ser correto não basta. Ser religioso não é suficiente para se ter paz, para se ter gozo, para ter este espaço em seu coração vazio. Nada que façamos, os nossos esforços físicos, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, nada disso poderá preencher o vazio do meu e do seu coração. Isso nos leva ao ponto seguinte: se ele não alcançou satisfazer, preencher o vazio do seu coração, então ele era sedento de salvação. E no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 17, se você está com a sua Bíblia, você vai poder ler comigo. Quando Jesus ia sair, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse homem aqui de Marcos é o jovem do texto que nós lemos há pouco, aleluia. Este moço tinha sede de Deus, tinha sede de vida eterna, estava ansioso. Ele sabia que ainda não possuía a vida eterna. Ele não queria enganar a si mesmo, ele queria ser salvo. Nós podemos perceber isso no texto, aleluia. Em sétimo lugar, o texto nos diz que ele buscou a fonte certa. Na sua busca em dessedentar-se, em alimentar a sua alma, em preencher o vazio do seu coração, ele buscou a pessoa certa. Olha que interessante, ele foi a Jesus. É isto que está registrado aí no versículo de número 17 do texto que nós lemos. Ele encontrou-se, ele buscou Jesus, o único que pode salvar, o único que pode preencher o vazio, o único que pode abençoar a nossa vida, a nossa alma aqui neste mundo, e pode mudar o destino final, aleluia, da nossa jornada, da nossa caminhada. Ele pode nos dar a vida eterna, aleluia. Esse moço já tinha ouvido falar de Jesus. Esse moço sabia que Jesus tinha a salvação e que já tinha salvo muitas outras pessoas. Esse moço sabia que Jesus era a salvação para a sua vida, a resposta para o seu vazio. E ele não buscou atalhos, ele foi direto a Jesus. Essa informação o texto nos dá, e isto é uma característica importante dentro desse texto, é uma situação importante. Ele buscou resposta para a sua inquietação, para o seu vazio, na pessoa de Jesus. Em oitavo lugar, ele foi para Jesus com pressa. Em Marcos capítulo 10 e ainda no versículo de número 17, o texto diz que ele correu, veja, correu na direção do Senhor Jesus e jogando-se de joelhos, rogou-lhe. Olha que coisa interessante. Muitos querem ser salvos,
mas sempre estão deixando para amanhã. Sempre estão postergando essa decisão, esse encontro com Jesus. Este moço buscou na pessoa de Jesus a resposta para as suas perguntas. Este moço acreditou, aleluia, colocou a sua confiança e correu depressa, lançou-se aos pés do Senhor, porque sabia que somente Jesus poderia saciar a sua sede. Muitos querem ser salvos, mas estão protelando, estão adiando. E como eu disse esta manhã, ninguém é eterno. Todos nós nascemos e um dia iremos morrer. Um dia. Eu espero que o meu dia e o seu estejam muito longe, mas um dia nós nos encontraremos com a maldita morte. Ela é maldita, ela é desgraçada. Eu não gosto dela. Você gosta? Vamos orar por você. Eu não gosto da morte. Eu nasci para viver. Deus fez o homem para viver, e viver muito. Mas o homem escolheu não ouvir a Deus e ouvir o inimigo de nossas almas. E quando o homem, através do representante maior, Adão, dos representantes, Adão e Eva, quando eles escolheram dar ouvidos à serpente, eles não apenas estavam escolhendo a morte, mas eles estavam trocando de Senhor. A Bíblia Sagrada diz que nos tornamos servos daqueles que ouvimos, daqueles que escutamos, daqueles que seguimos. Adão e Eva trocou de senhorio. Eles preferiram ouvir o que o diabo tinha para lhes falar através daquela serpente. E quando ouviram a mensagem do inimigo e guardou essa mensagem e praticaram aquilo que o inimigo havia dito que eles praticassem, a Bíblia Sagrada diz que eles se tornaram escravos do diabo. E uma vez os pais da humanidade escravos, todos os descendentes, todos os seus filhos nasceriam escravos. Por isso, desde que Adão e Eva fizeram esta escolha, todos os homens têm como castigo, têm como pagamento do seu pecado a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque pecamos, porque erramos o alvo, porque procuramos ou decidimos não ouvir a Deus e ouvir o inimigo, recebemos como pagamento dessa nossa decisão a morte eterna. Este moço entendeu esta mensagem e procurou Jesus, para que Jesus pudesse mudar o destino final da sua alma. Esta noite, você, se escolher Jesus, se ouvir as palavras de Jesus, assim como aconteceu com Adão e Eva, acontecerá hoje aqui outra vez. Nós nos tornamos servos de quem ouvimos. Se você ouvir as palavras de Jesus e as praticar, você deixará de servir, de ser servo do inimigo e passará a ser servo de Jesus. Sairá das trevas e viverá na luz, aleluia. Deixará de ser escravo para ser amigo de Deus, aleluia. E nesta mensagem, este jovem correu, porque ele tinha pressa. Sabe por quê? Porque nós dois somos donos do amanhã. Eu tenho programas para esta semana. Eu quero estar aqui amanhã na reunião de homens. Nós temos uma reunião de homens, está fabulosa. Semana passada tinha 20 homens aqui. Estamos lendo um livro muito legal. O livro trata sobre as nossas necessidades mais íntimas dos homens, né? A batalha de todo homem. Toda segunda-feira, às 19h30, nos reunimos aqui, lemos o livro, discutimos, oramos, e ainda tem uma coisinha gostosa para mastigar, porque todo mundo traz alguma coisa. É bênção pura essa reunião.
Eu tenho um programa para terça-feira. É um gabinete marcado, a secretária já me avisou. Quando eu cheguei, ela estava falando com a minha esposa. Olha, ou melhor, falando com alguém. Você tem gabinete marcado com a pastora Isabel terça-feira. Pastor Ari vai estar atendendo. Tenho, a minha agenda está feita para terça-feira. Eu estou com um programa aí, quem sabe, se Deus abençoar, para sexta e para o sábado, muito especial. Olha, irmãos, eu tenho um programa, e assim como você, é possível que assim como eu, você também tem um programa especial, porque você quer viver, você tem amigos, você tem projetos, mas esses projetos, a nossa agenda pode ser interrompida a qualquer momento, a qualquer momento. Por isso esse moço tinha pressa, porque ele tinha consciência de que ele não era eterno. O que às vezes nos assombra, porque a impressão que eu tenho, quando eu lido com alguns jovens e com alguns adolescentes, eles me passam às vezes uma informação de que não vão morrer nunca. Eles tratam a vida com um tal desdenho, sem levar as coisas a sério, como se não fossem morrer, como se tivesse toda a eternidade pela frente. Não temos. E nesse ponto, como eu disse esta manhã, a morte é bem democrática, porque ela leva recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pobres e ricos, altos e baixos, com o nariz grande ou com o nariz pequeno, não importa, ela vem nos ceifa. E Deus nos guarde, que nada disso aconteça conosco esta noite. Pastor, o senhor está me colocando medo. Bate na madeira aí, pastor, não adianta. Se bater na madeira nos livrasse da morte, irmãos, a minha casa era de madeira. Eu não só bateria, eu chutaria, eu me jogaria contra ela. Não adianta. Somos finitos, somos mortais, e não tem jeito. Por isso esse moço tinha pressa, por isso o Espírito Santo te trouxe aqui, por isso você está ouvindo esta mensagem, aleluia, porque você precisa ter pressa. Há tempo para semear e tempo para colher, há tempo de falar e tempo de ficar calado. Eclesiastes capítulo 3 nos fala dos tempos da vida, tempos de ir e tempos de vir. Mas a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, quando fala de salvação, ele diz que não há tempo, que todo tempo deve ser usado, que a palavra de salvação tem que ser levada a tempo e fora de tempo. E diz ainda: hoje é o dia aceitável, o dia que você tem um encontro com Jesus, como esse moço teve. Ele tinha pressa, e mesmo que nós não morramos, o que vai ser muito bom. Irmãos, eu tenho 52 anos, se depender de mim eu vivo mais 52. Se depender de mim, eu vou viver muito mais. Quero chegar aos 110 anos dirigindo, que nem aquele coroa que apareceu no jornal Terão, tu viu? Cabra bom. Amém? Mas não depende só de mim. Existem circunstâncias que fogem ao controle dos meus dedos. Não sou eu que guio os aviões, eu não tenho responsabilidade, não posso administrar os ventos, as ondas do mar, as tempestades da vida. Eu não tenho controle sobre elas. Parece que esse moço sabia disso. Você sabe? Mesmo que ainda tenhamos 100 anos pela frente, a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar. E pelos processos bíblicos, pela forma como nós estamos avaliando, porque a Bíblia não diz o dia nem a hora da volta de Jesus, mas a Bíblia diz que nós devemos estar atentos aos sinais. Pelo que nós percebemos, queridos, Jesus deve estar com os pés na soleira da porta dos céus, olhando para trás, dizendo: Deus, é agora que eu vou voltar, é agora que eu vou buscar a minha igreja.
Estamos vivendo o tempo da volta de Jesus. Não é o tempo do fim, porque quando Jesus vier, não será o fim para o mundo, não. Mas a volta de Jesus vai estar encerrando um processo, uma dispensação. A volta de Jesus vai estar encerrando uma etapa. Que etapa, pastor? Uma maneira de Deus lidar com o homem. E nesses últimos 2012 anos, Deus tem lidado com o homem de que forma, pastor? Portas abertas, porta escancarada. Todos que quiserem, todos que tiverem um desejo de ter um encontro com Deus através de Jesus, poderão fazê-lo sem nenhum esforço. Aleluia. A Bíblia Sagrada denomina esse momento de momento da graça, o espaço da graça, do favor de Deus. Aleluia. Nunca este planeta vivenciou momentos como nós estamos vivendo nesses dias. Portas escancaradas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, vós que estão sobrecarregados, vinde a mim, porque eu tenho um alívio para vocês. Aleluia. Quando Jesus vier, vai se encerrar esse processo, essa etapa. E aí, o texto bíblico diz que Deus vai tratar com o homem de uma forma diferente. A porta da graça fechou, e Deus vai tratar com aqueles que ficaram, porque a igreja subiu. Aleluia. A igreja foi arrebatada, a igreja foi para o encontro. Aleluia. Com o noivo, a noiva e o noivo. O casamento mais badalado de todos os tempos aconteceu. O noivo chamou a noiva e esta subiu para o seu encontro, a igreja. Falando nisso, você faz parte desta igreja. É algo que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas sobre essa etapa, esse outro momento que Deus vai tratar quando a porta da graça fechar, isso é um outro assunto, uma outra pregação, uma outra mensagem, quem sabe para quinta-feira. Esse moço tinha pressa, porque quando se trata de salvação, não se pode perder tempo. A outra coisa interessante, e a décima circunstância, pontos que eu quero destacar aqui nesse texto, é que ele foi a Jesus de forma reverente. Ele não foi com deboche. No capítulo 10, no versículo 17, a Bíblia Sagrada diz que esse moço correu na direção de Jesus, se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou. Ele se humilhou, ele ajoelhou-se, ele quebrantou-se, ele foi com a atitude certa. Ninguém pode chegar-se diante do Salvador de maneira irreverente, sem ter consciência do seu estado, da sua condição de pecador. Se você quer ser abençoado esta noite, o caminho é esse. Não é chegar diante do Senhor exigindo coisas, como dizem por aí, querendo colocar Deus na parede. Quem somos nós para colocarmos Deus, Jesus, na parede? Pelo contrário, é Ele que nos coloca na parede. É Ele que nos diz, olha, tem dois caminhos, um estreito e um largo. O largo leva para a perdição, o estreito, o que tem limites, o que tem curvas, o que tem que estar submisso a mim, este é que leva para a salvação. E nós ou nos adaptamos, ou nos submetemos a este caminho de Jesus, ou estamos fora dele. É pegar ou largar. É assim, sou eu que decido. Não é Deus que decide me colocar no caminho, não. Ele já estabeleceu o caminho. Ele já se ofereceu como sacrifício vivo no meu lugar. Agora cabe a mim escolher, assim como Adão e Eva escolheram. Cabe a nós escolhermos a quem nós vamos servir. Se vamos continuar como os nossos pais, debaixo da ação do pecado, ou se vamos escolher Jesus, o Salvador. Ele foi a Jesus de forma reverente.
foi com a atitude correta. E em 10º lugar, para terminarmos essa parte, ele foi amado por Jesus. Parece que ele foi, Jesus foi dando ok em todas as formas, em todos os pontos que nós destacamos aqui. Vamos relembrar esses pontos? Vamos? Jovem, rico, proeminente, ético, insatisfeito com a sua vida, sedento por salvação, buscou a fonte correta, certa, correu para encontrar-se com o Senhor Jesus, foi a Jesus de forma reverente. E em 10º lugar, Jesus o amou. Aparentemente, esse moço preenchia os requisitos. Foi amado. Jesus o amou. Jesus viu o conflito do seu coração. Como médico, Jesus diagnosticou o seu vazio. Jesus viu a sua sede de salvação. Jesus percebeu o seu desespero existencial. Jesus se importou com ele, o amor. Assim como Jesus, também esta noite, tem um diagnóstico a seu respeito. Quem sabe você, como este moço, tem preenchido a maioria dos pontos, e até agora, você está atento dos critérios, assim como este moço. Jesus se importou com aquele moço. Jesus se importa com você. Foi por isso que o Espírito Santo trouxe você aqui, porque Ele se importa com você. Você veio aqui guiado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo me trouxe aqui, pastor? Porque o Espírito Santo quer lhe proporcionar o maior encontro de sua vida. Ele quer que você tenha um encontro com Jesus. Aleluia! Um encontro que vai mudar o destino final da sua alma. Porque esta é a maior preocupação de Deus: ter você com Ele nos céus por toda a eternidade. E Ele demonstrou essa sua preocupação quando chamou os seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, e disse, capítulo 14, e disse: creio em Deus, mas creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vou, teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu preparar-vos lugar, eu quero que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Por isso que eu vou preparar lugar para você, para que aonde quer que eu esteja, você possa estar também. É o desejo de Jesus que todos aqui esta noite, que todos os seus familiares, que todas as pessoas desse bairro de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, da cidade, do Brasil, é desejo que todas as nações da terra, todos os homens e mulheres, é desejo de Deus levá-los para o céu. Mas sou eu que decido, sou eu que tenho que escolher. O caminho já foi estabelecido, e o nome desse caminho é Jesus. Entrar neste caminho é ouvir as palavras do Senhor, segui-lo, aleluia, e encontrar-se com Ele no final da jornada. Ou não. Eu cheguei à conclusão que para escapar de Jesus, não ser salvo, é só você continuar do jeito que está, não precisa fazer nada. Para você não ser salvo, você não precisa fazer nada. Viva a vida do jeito que você está vivendo. E mais, mergulhe de cabeça. Isso. Creia em tudo que lhe disserem. Envolva-se com todas as circunstâncias, com tudo que a sociedade e a vida possa lhe oferecer. Abrace. Pronto. Você está perdido. Não precisa fazer mais nada. Continue tocando a sua vida do jeito que você está. Agora, se você quiser mudar o caminho,
Se você quiser mudar a história lá no final, a história de condenação, se você quiser uma vida transformada, se você quiser passar a eternidade com Jesus, não tem outro caminho, não há um atalho melhor, não existe remédio melhor. Jesus é o que você precisa, Jesus é o que nós precisamos para a salvação. Infelizmente, esse moço, apesar de aparentemente alcançar média em todos os requisitos que até agora trabalhamos, esse moço tinha alguns enganos, tinha algumas crenças em seu coração que infelizmente o fez optar por um outro caminho. Que enganos eram esses, pastor? Aparentemente esse moço preenche todos os requisitos para ser salvo e abençoado, mas com Jesus a coisa não é do nosso jeito, é do jeito dele. A salvação é dele, ele dá para todos, mas temos que nos submeter aos seus requisitos. E os requisitos do Senhor Jesus, tem algumas coisas que você vai notar que são preciosas e que nós precisamos abraçar. Ver Jesus apenas como mestre não é suficiente para ser salvo. A Bíblia Sagrada diz em Marcos capítulo 10, versículo 17 e 18, que este moço correu para encontrar-se com Jesus, jogou-se aos seus pés, reverentemente lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Existem muitas pessoas que estão com este engano em seus corações, atribuem a Jesus apenas como alguém especial, um mestre que viveu neste planeta e deixou muitos bons ensinamentos, e que esses ensinamentos eu posso aplicar em minha vida e ensinar esses ensinamentos. Mas eu vou dizer uma coisa: crer em Jesus apenas como um mestre não salvará você dos seus pecados. Para ser salvo, não basta apenas seguir os ensinos de um mestre. Aparentemente este moço seguia os ensinos, mas como o texto deixa claro, é preciso saber que Jesus é Deus, e que como Deus, Ele se tornou homem, fez-se carne, habitou entre nós e entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la, e com a minha morte eu irei resgatar todos os homens de todas as raças, tribos e nações e línguas, os resgatarei para mim. Mas eu não sou apenas mais um mestre neste planeta, eu sou Deus. Se você quiser ser salvo, você precisa saber que nós estamos falando de Deus. Deus é o único que pode mudar o destino final da sua alma, é o único que pode absolver-nos dos nossos pecados, é o único que pode nos livrar do inferno, é o único que pode nos dar vitória sobre Satanás, o nosso inimigo maior. Deus é o nosso amigo maior. É preciso se curvar diante de Deus. É preciso saber que Jesus é Deus, 100% homem, porque Ele sangrou, como eu e você. 100% Deus, porque Ele encarnou, como nenhum de nós encarnamos. Eu sou resultado do amor da minha mãe pelo meu pai, do meu pai pela minha mãe. O Lucas é resultado do meu amor pela minha esposa Isabel. Mas quando nós nascemos para Deus, nós somos resultados, não de um relacionamento sexual, não de um relacionamento físico. Nós somos resultados, somos consequência
aleluia, da manifestação do amor de Deus, da intervenção divina no processo desgraçado do homem, da ação de Deus estendendo o seu braço para nos tirar do abismo. E Jesus, este ser, este elo, aleluia, não acharam ainda o elo perdido que vem comprovar a teoria de que todos nós viemos do macaco. Oh, glória a Deus! Por mais que se ensine nas escolas, o elo perdido não foi achado, não foi encontrado. Por isso continua sendo a teoria da evolução e não a lei da evolução. A teoria, porque não foi encontrado o elo. Agora eu quero lhe apresentar aqui esta noite o elo que não está perdido. Foi, aleluia, revelado pela Bíblia Sagrada. Jesus é o elo que falta entre você e Deus. Jesus é a maior expressão de amor revelada ao homem. E se você o abraçar, você vai ter livre acesso ao Todo-Poderoso por causa de Jesus Cristo, seu Filho. Segundo o engano fatal desse moço, ele viu a salvação como mérito e não como presente da graça de Deus. No versículo de número 17, ele deixa isso claro quando ele pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar quantas vezes? Eu tenho que me sacrificar? Eu tenho que sacrificar animais? Eu tenho que subir escadas, carregar cruzes? Eu tenho que me ferir? Eu tenho que ajudar carentes na rua? O que é que eu tenho que fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Esta pergunta deixa bem claro que ele estava pensando que o céu se poderia comprar com ações humanas. E você sabe que tem muita gente que pensa assim nos nossos dias. Acham que podem ser salvos porque ajudam o carente, porque fazem ações sociais, porque são bons para os seus familiares. Ver a salvação como mérito e não como presente da graça de Deus era uma crença errada. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas ele estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Ele queria obter a salvação através da obediência externa aos mandamentos de Deus. Deixe-me lhe dizer uma coisa: todas as religiões do mundo ensinam que o homem precisa merecer a salvação. Exemplo, na Índia, multidões no desejo de serem salvos deitam sobre camas de prego ao sol escaldante, balançam-se sobre um fogo baixo, sustentam uma mão erguida até se tornar imóvel, fazem longas caminhadas de joelho, tentando obter a salvação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa esta noite: a salvação não pode ser comprada com dinheiro algum deste mundo, com pedras preciosas alguma. Por mais que façamos alguma coisa em favor de alguém para ajudá-lo, por mais que venhamos a padecer aqui neste mundo, ainda assim não alcançaremos a salvação, porque a salvação não é pelo nosso mérito. Você não será salvo pelo seu próprio mérito, é mérito de Jesus. É graça. E o que é isso, pastor? Favor. Eu não mereço, mas Ele me dá a si mesmo. Aleluia. É o favor de Deus, é a graça de Deus que está sendo revelada. Por isso Ele convida todos. Por isso o texto principal da Bíblia Sagrada, em João capítulo 3 e verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que maneira é essa? De uma forma grande, graciosa, um favor. Não merecemos, mas Ele nos amou. Aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, o terceiro engano deste moço:
ele não tem consciência de que é um pecador. E isso aqui é importante. Veja o versículo de número 20 do texto básico que nós lemos. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Não ter consciência de que é um pecador é uma falta gravíssima nesse processo. Porque se Jesus é Salvador, entende-se que Ele vai salvar pessoas que estão perdidas. Eu preciso me sentir perdido, e não apenas me sentir, eu preciso saber que eu estou perdido. Não apenas me sentir perdido, eu preciso entender que eu estou doente, pois ninguém procura um médico se não tiver consciência de doença. Ainda que existam algumas pessoas que são até conhecidas entre nós, eles têm algumas dificuldades e eles visitam médicos sem precisar, tomam remédios sem necessidade, mas quando fazem isso já mostram que estão doentes. Às vezes a doença não é física, ela é psíquica. Como é mesmo que são hipocondríacos e doenças psicossomáticas. A pessoa não está enferma fisicamente, mas o seu psique, ele acha que está doente, e porque ele acha que está doente, ele, na sua crença, ele busca o médico e ele busca o remédio. Olha que interessante, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Esse moço não tinha consciência de pecado, esse moço não se considerava perdido. Ora, se eu não tenho pecado, para que Salvador? Se eu não estou perdido, não preciso ser encontrado. Simples. Para eu e você, para nós alcançarmos a salvação, nós precisamos dessa consciência de que todos pecaram e estão destituídos da presença, da glória, da relação com Deus. Temos que ter a consciência que o pecado é o pagamento da nossa escolha, da nossa vida. Mas temos que ter a consciência que Jesus é o dom, a dádiva, o presente de Deus para quem quiser a vida eterna. E esse moço não tinha essa consciência. Ele era idólatra. Idólatra, pastor? É, idólatra. Você não percebeu isso no texto? Não, o texto não falou que ele adorava alguma imagem. Queridos, idólatras não são aqueles que adoram apenas imagens. Idólatras são aqueles que valorizam coisas acima de Deus, que colocam coisas na frente de Deus, que colocam tempos de sua vida na frente de Deus, que postergam o encontro com Deus, porque acham que esse é o melhor tempo de sua vida, e ele não vai desperdiçar com Deus, com Jesus. É idólatra. No caso desse moço, seu Deus era o dinheiro, e ele se fez escravo dos seus bens. Porque quando o Senhor Jesus apresentou-lhe uma alternativa, um caminho, ele demonstrou que amava mais o seu dinheiro do que a vida eterna. Apesar de toda a religiosidade, apesar de tentar cumprir os mandamentos externos, de ter uma prática elevada da sua religião, ele não se considerava um pecador. Ele era rico, e ele amava mais o seu dinheiro que a vida eterna. Seu pecado não era ser rico, possuir muito dinheiro. Não é pecado, irmãos. Pecado é ser possuído pelo dinheiro. Você entendeu? Possuir dinheiro não é pecado. Pecado é ser possuído pelo dinheiro. É deixar que os seus valores, que as suas escolhas,
que toda a sua vida seja regida pela sua conta bancária. Isto é pecado. Não amou o próximo como a si mesmo, vivia egoisticamente para si, amava mais as coisas do que as pessoas. Esse moço, apesar dos requisitos positivos, ele era um míope espiritual. Ele tinha um alto conceito de si mesmo, era respeitável por não fazer coisas erradas. Você pode ser exatamente igual a este moço, fazer tudo certo, ter uma vida elevada, eticamente correta, mas se você não se reconhecer como pecador, se você não entender que por uma questão de escolha o homem está condenado em seus pecados e delitos à morte eterna, e se você não decidir hoje ter um encontro com Jesus, por mais religioso e conduta elevada que você tenha, nada disso poderá salvá-lo. E este jovem, em quarto e último lugar desta parte B, desta análise desse texto, este jovem respeita Jesus, mas o rejeita. O jovem rejeita Cristo, renuncia à vida eterna e sai triste. Nos versículos 21 e 22, Jesus olha e diz: eu o amei. Jesus olhou para ele e o amou, e diz: falta-lhe uma coisa, moço, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse moço não apenas tinha riquezas, mas ele era possuído pelo dinheiro. Amon, o Deus das coisas, o havia possuído. É possível que haja pessoas aqui esta noite que ame mais coisas do que gente, que ame mais coisas do que a si mesmo, a ponto de negar a salvação, a vida eterna, por causa da sua condição social, da sua condição financeira, por causa da sua religiosidade. Ele rejeita Jesus, ele amou mais o dinheiro. Que insensato! Ele não poderia levar um centavo. Se morresse naquele instante, iria para a eternidade sem um centavo. Ele rejeita Jesus e as suas exigências, rejeita confiar o seu futuro, a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele rejeita seguir a Jesus, ele rejeita a alegria eterna da salvação e prefere sair triste com a sua riqueza. Entre o dinheiro e Cristo, ele escolheu o dinheiro e rejeitou a Cristo. E você? O que vais escolher? Coisas ou vida eterna? A Bíblia Sagrada, Jesus nos diz que aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Esse moço rejeitou a Jesus, porque na verdade o seu coração não estava em Deus, nas coisas que aparentemente ele mostrava para as pessoas e tentou mostrar para Jesus. Mas Jesus quis revelar para ele que ele amava muito mais as coisas e que o seu coração não estava em Deus como ele queria mostrar, mas que o seu coração estava nas riquezas, nas coisas terrenas, na fama, no poder, no luxo, no ter, no possuir. Há pessoas que desejam salvar suas almas e não conseguem, porque assim como esse jovem
fazem a escolha errada. Há pessoas que têm um ídolo entronizado no coração, e esse ídolo pode levar você a perder a sua alma. Esse ídolo, essa sua escolha pode levar você à condenação eterna. Será que você deseja mesmo ser salvo? Se você deseja ser salvo, então você precisa renunciar a tudo, tudo que impede você de render-se a Cristo. E se for o dinheiro, então abra mão do dinheiro. E se for a sociedade, então que você abra mão da sociedade. E se for a sua vida de regalia, se o seu ídolo é você, abandone esse ídolo. Não importa, seja lá o que for que esteja entre você e Jesus esta noite, se você rejeitar isto, você poderá abraçar Jesus e obter a vida eterna. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.